Seja bem-vindo a esta aula acerca do cálculo de massa molecular. O primeiro exemplo que iremos trabalhar é o caso da molécula de gás hidrogênio, que tem em sua estrutura dois átomos de hidrogênio. Então a massa molecular vai ser igual à quantidade de átomos de hidrogênio, que no caso é 2, vezes a massa de cada átomo de hidrogênio, que é 1. Isso aqui vai ser igual a 2 unidades de massa atômica ou 2 gramas por mol. Vale destacar que essa massa 1 aqui, ela é encontrada na tabela periódica com um valor aproximado, conforme a última aula disponível no canal. Aqui temos agora a molécula de gás oxigênio. Neste caso, eu tenho o 2, que indica a quantidade de elementos, a quantidade de átomos do elemento oxigênio, que é 2, vezes a massa do átomo de oxigênio disponível na tabela periódica, que é aproximadamente 16, ficando 16 vezes 2, 32 unidades de massa atômica, ou 32 gramas por mol. A próxima molécula é o caso do ácido clorídrico. Neste caso, como eu não tenho nenhum número na frente aqui do hidrogênio, a gente subentende que é 1. Então eu tenho um único átomo de hidrogênio, faremos 1 vezes a massa do átomo de hidrogênio, que também é 1, mais um único átomo de cloro, vezes a massa do átomo de cloro, que é 35,5. Então aqui vai ficar 35,5 mais 1, formando a massa da molécula, que é 36,5 unidades de massa atômica. A próxima molécula que veremos é o caso do ácido iodídrico. Aqui a gente tem um único átomo de hidrogênio, cuja massa é 1, mais um único átomo de iodo, cuja massa é 127. Somando, temos 128 unidades de massa atômica. O próximo exemplo é o caso do gás, que é o dióxido de carbono. Neste caso, veja que eu não tenho nenhum número na frente aqui do carbono, o que faz com que a gente subentenda que a quantidade de átomos de carbono é igual a 1, cuja massa é 12, e esse 2 que está na frente do oxigênio refere-se ao próprio oxigênio, então eu vou ter 2 átomos de oxigênio cuja massa é 16. Fazendo primeiro a operação de multiplicação, a gente tem 2 vezes 16, 32, 32 mais 12, 44 unidades de massa atômica. O próximo exemplo é o da molécula de ácido sulfúrico, H2SO4. Nessa molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio, cuja massa é 1, mais um único átomo de enxofre, representado aqui pela letra S, cuja massa é 32, mais 4 átomos de oxigênio, cuja massa é 16. Lembrando da prioridade na ordem das operações, primeiro efetuaremos as multiplicações, então 2 vezes 1, 2, 4 vezes 16, 64, 64 mais 32, 96, mais 2, 98 unidades de massa atômica. Próximo exemplo, o caso da glicose, C6H12O6. Neste caso, a gente tem 6 átomos de carbono, cuja massa é 12, mais 12 átomos de hidrogênio, cuja massa é 1, mais 6 átomos de oxigênio, cuja massa é 16. Efetuando primeiro as multiplicações, temos 6 vezes 12, 72, 12 vezes 1, 12, e 6 vezes 16, 96. 96 mais 12, 108. 108 mais 72, temos uma massa de 180 unidades de massa atômica para a molécula de glicose. Vejamos agora o exemplo de uma molécula hidratada. Neste caso, o sulfato de cobre pentahidratado, que simboliza a presença de 5 moléculas de água para cada molécula de sulfato de cobre. Conforme ele passa por aquecimento, tem-se o processo de desidratação, na onde ele vai de pentahidratado para monohidratado e, aquecendo-se durante um processo um pouco maior, aqui a molécula totalmente desidratada. Como é que fica o cálculo da massa molecular dessas três estruturas? Para o sulfato de cobre já desidratado, é o mesmo processo que fazemos anteriormente. Então teremos a massa do cobre, que é 63,5, mais a massa do enxofre, que é 32, mais 4 vezes
a massa de cada átomo de oxigênio, que é 16. 4 vezes 16, 64, mais 32, 96, mais 63,5, teremos uma massa resultante igual a 159,5 unidades de massa atômica. No caso do sulfato de cobre, contendo uma molécula de água, a massa dele será do próprio sulfato de cobre, que já calculamos anteriormente, mais a massa de uma molécula de água. Então ficará 159,5 mais a massa da molécula de água, que é composta por 2 átomos de hidrogênio, cuja massa é 1, mais um átomo de oxigênio, cuja massa é 16. 2 vezes 1, 2, mais 16. Temos isso aqui igual a 18, e, portanto, 159,5 mais 18, a massa aqui do sulfato de cobre monohidratado é igual a 177,5 unidades de massa atômica. Para o caso do sulfato de cobre pentaidratado, o processo é bem parecido. Teremos o sulfato de cobre desidratado, que é 159,5, mais 5 vezes a molécula de água, cuja massa é 18. 5 vezes 18 é 90, 90 mais 159,5 nos resulta em um valor de 249,5 unidades de massa atômica. O único detalhe que vale a pena destacar é para o cuidado de vocês não confundirem esse ponto que aparecem aqui com o ponto que representa a multiplicação na matemática. Nas moléculas hidratadas, aqui vai simbolizar 5 moléculas de água em torno de cada molécula de sulfato de cobre. Por hoje é isso, muito obrigado.